E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos aplicar o Teorema do Transporte de Reynolds combinado com a segunda lei de Newton a um volume de controle que se move com velocidade constante. Até aqui, conforme vimos, ele permaneceu em repouso. Sendo assim, imagine a seguinte situação. Considere um volume de controle inercial, ou seja, um volume de controle que se move com velocidade constante. Para efetuarmos a análise desse tipo de problema, será preciso definir dois referenciais inerciais conforme eu ilustro no quadro. O referencial S é o referencial estacionário, aquele que permanece em repouso. E o referencial S' é aquele que se move junto com o volume de controle. Como o volume de controle se move com velocidade constante, eu reforço, o referencial S' é inercial. Agora, conforme vimos em vídeos anteriores, essa expressão que relaciona a taxa de variação com o tempo de uma grandeza física extensiva associada ao sistema com as grandezas físicas associadas ao volume de controle permanece válida independentemente do tipo do movimento descrito pelo referencial S', ou seja, ela não faz restrições ao tipo de movimento descrito pelo volume de controle, desde que as grandezas físicas que aparecerem aqui sejam medidas em relação ao volume de controle. Combinando o Teorema do Transporte de Reynolds, portanto, com a segunda lei de Newton, nós sabemos que N trata-se do momento linear P e, portanto, conforme vimos em vídeos anteriores, combinando, eu reforço, o Teorema do Transporte de Reynolds com a segunda lei de Newton, a gente obtém a seguinte expressão. A resultante das forças superficiais que agem no volume de controle, mais a resultante das forças volumétricas ou forças de campo que agem no volume de controle, é igual à taxa de variação com o tempo t da integral, fazendo a varredura do volume de controle de, aqui no lugar da grandeza eta, aparece a velocidade v. Só que agora observe o quadro, essa velocidade v tem que ser medida em relação ao referencial S'. Portanto, nós temos essa integral de v' dv, dv é o diferencial de volume, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle que delimita o volume de controle em questão, da velocidade v medida no referencial S', ρ, vezes v medida no referencial S', produto escalar com a área dA. Muito bem? Para reforçar, conforme eu disse há pouco, combinando o Teorema do Transporte de Reynolds com a segunda lei de Newton, a grandeza física extensiva N se torna o momento linear P e, portanto, a grandeza física eta se torna a velocidade v. Vamos agora para um exemplo de aplicação dessa expressão nessas condições. Enquanto eu faço a leitura do enunciado, observe o quadro. O esquema mostra uma pá defletora com ângulo de curvatura de 60 graus. Ela se move com velocidade constante U igual a 10 metros por segundo e recebe um jato de água que deixa um bocal estacionário com velocidade V igual a 30 metros por segundo. O bocal tem área de saída de 0,003 metro quadrado. Determine as componentes da força que agem sobre a pá. Para resolver o exercício, vamos começar analisando em que condições o escoamento ocorre. Primeira consideração: o volume de controle está em movimento e esse movimento ocorre com velocidade constante. Sendo assim, como primeira condição de análise, nós temos um volume de controle inercial. Eu vou assumir que o escoamento ocorre em regime permanente. Se tratando da água líquida, o escoamento é incompressível. E conforme eu ilustro na figura, eu vou assumir que a área de seção de entrada e a área de seção de saída são iguais a A.
além do fato do escoamento ser uniforme. Portanto, nós temos um escoamento uniforme aliado ao fato de que a área de seção de entrada é igual à área de seção de saída, que é igual a A, conforme eu ilustro no quadro. Bom, vamos começar, portanto, na análise do problema, recorrendo à equação de continuidade. Conforme vimos em vídeos anteriores, ela nos diz que a taxa de variação com o tempo da integral, fazendo a varredura de todo o volume de controle de ρ dv é o diferencial de volume, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle que delimita o volume de controle em questão, de ρ v escalar dA é igual a zero. Agora, você não pode esquecer o fato de que o volume de controle se move com velocidade constante, portanto, essa velocidade tem que ser medida em relação ao referencial S'. Muito bem? Como o escoamento ocorre em regime permanente, essa taxa de variação com o tempo se anula. E como o escoamento é uniforme, eu posso substituir essa integral por um somatório. Logo, o somatório, fazendo a varredura de toda a superfície de controle de ρ vezes V, medida no referencial S', produto escalar com a área A, é igual a zero. Muito bem? Vamos agora aplicar essa expressão no volume de controle considerado. Perceba que eu construí o volume de controle de forma simétrica, justamente para anular o efeito das forças de pressão devido à existência da pressão atmosférica. Sendo assim, logo mais, no cálculo das forças que agem no volume de controle, eu vou desprezar automaticamente a ação dessas forças. Muito bem? Retornando, portanto, para essa expressão, vemos que ela pode ser aplicada na região 1 e na região 2. Na região 1, a velocidade V está orientada na horizontal e para a direita. Já o versor N, que orienta o elemento de área em questão, um vetor unitário perpendicular ao elemento de área e que aponta para fora do volume de controle, está orientado em oposição à velocidade V. Consequentemente, de acordo com a definição do produto escalar, aparece aqui um termo negativo. Portanto, na entrada, nós temos menos ρ V1 a 1. Muito bem? Não se esqueça de que as velocidades são medidas em relação ao referencial S'. Agora, na saída, na região 2, na saída, a velocidade V e o versor N estão orientados na mesma direção e sentido. Logo, o produto escalar é positivo. E, portanto, nós vamos obter mais ρ V2A2 igual a zero. Logo, eu posso afirmar, a partir dessa igualdade, que eu vou colocar essa informação aqui no cantinho. ρ V1 A1 é igual a ρ V2 A2. Como A1 é igual a A2 e a massa específica ρ da água permanece constante, nós podemos ainda escrever que V1 A1 é igual a V2 A2, ou ainda o módulo da velocidade V1 é igual ao módulo da velocidade V2. E agora eu reforço o fato de que as velocidades precisam ser medidas em relação ao referencial S'. A velocidade V1 medida em S' é justamente V menos U. Portanto, o módulo de V1 é igual ao módulo de V2, que é igual a V menos U. Muito bem? Observe no quadro, portanto, as expressões obtidas a partir da aplicação da equação de continuidade. Vamos agora recorrer ao teorema do transporte de Reynolds combinado com a segunda lei de Newton nesse volume de controle inercial. Observe a expressão ilustrada no quadro. Como o escoamento ocorre em regime permanente, essa taxa de variação com o tempo se anula
E como o escoamento é uniforme tanto na entrada quanto na saída do volume de controle, eu vou substituir essa integral por um somatório. Logo, a gente obtém que a resultante das forças de superfície mais a resultante das forças de campo que agem no volume de controle inercial é igual ao somatório, fazendo a varredura da superfície de controle de V' ρ, V' produto escalar com área A. Muito bem? Vamos aplicar essa expressão inicialmente na direção do eixo X. Nessa direção, a gente obtém a seguinte igualdade. A resultante das forças de superfície na direção do eixo X, que agem no volume de controle inercial, mais a resultante das forças de campo, que agem no volume de controle na direção do eixo X, é igual ao somatório, fazendo a varredura da superfície de controle, da componente da velocidade V, medida no referencial S' na direção do eixo X, ρ, V', produto escalar com área A. Muito bem? Na direção do eixo X, nós não temos forças de campo. A força-peso, por exemplo, da água, atua na direção do eixo Y. Logo, esse termo vai embora. Sendo assim, a gente obtém essa igualdade. Conforme eu disse há pouco, eu construí o volume de controle de forma simétrica para desprezar a ação das forças de pressão devido à existência da pressão atmosférica. Seus efeitos se cancelam ao fazer a varredura da superfície de controle. Portanto, a força de superfície que age no volume de controle na direção do eixo X, eu vou representar por Rx. Muito bem? E isso é igual. Vamos agora para esse somatório. Perceba o seguinte. Na região 1, a velocidade V na direção do eixo X, medida no referencial S', no referencial do volume de controle, conforme vimos há pouco, é justamente V menos U. Portanto, aqui vai aparecer V menos U. Então, nós temos V menos U que multiplica ρ vezes o produto escalar da velocidade V' com a área A em questão, conforme vimos na equação de continuidade, vai aparecer aqui um sinal negativo. Então, nós temos, eu vou colocar o sinal de menos aqui, muito bem. Então, aqui aparece V menos U vezes a área A. Vamos reforçar este fato para ficar mais claro. A velocidade está orientada na horizontal e para a direita e o versor N na horizontal e para a esquerda. Portanto, o produto escalar traz o sinal negativo. Muito bem? Agora, nós temos mais uma contribuição. Perceba que a velocidade na região 2 possui uma componente na direção do eixo X. Portanto, nós precisamos somar essa contribuição na direção do eixo X, pois nós temos a água fluindo, escoando, entrando na região 1 e saindo na região 2, saindo com um ângulo de inclinação de 60 graus em relação ao eixo X. Portanto, eu preciso adicionar a este termo a contribuição deste termo na direção horizontal. Consequentemente, nós vamos obter, perceba o seguinte, a velocidade na região 2 eu chamei de V2. O módulo dela é igual ao módulo de V1, que é V menos U. Portanto, esta velocidade medida no referencial do volume de controle é V menos U. Como eu quero a contribuição, a projeção na direção do eixo X, eu vou multiplicar V menos U pelo cosseno de 60. Portanto, nós temos V menos U vezes o cosseno de 60 graus. Aí aqui aparece ρ e V' escalar A nessa área de seção transversal é simplesmente V menos U, é a magnitude da velocidade, que é V2, produto escalar com a área A. Como o versor N está a favor da velocidade V2, aparece aqui o sinal positivo no produto escalar. Muito bem? Note, eu reforço,
a componente da velocidade v aparece apenas neste termo. Aqui eu faço regularmente o produto escalar entre a velocidade v e a orientação da área correspondente. Muito bem? Bom, consequentemente, Rx é igual. Vamos colocar alguns termos em evidência. Perceba que ρA, v menos u ao quadrado, eu posso colocar em evidência. Então, ρA, v menos u ao quadrado, que multiplica o cosseno de 60 graus menos 1. Bom, substituindo os dados agora. A massa específica da água, 999 kg por metro cúbico. A área A, 0,003. Então, vezes 0,003. V menos U. Então, nós temos 30 menos 10, 20. 20 ao quadrado, 400. Cosseno de 60 graus é meio. Meio menos 1, menos meio. Efetuando o cálculo, vamos colocar o resultado aqui nesse cantinho. Efetuando o cálculo, você vai encontrar para Rx um resultado aproximadamente igual a menos 600 newtons. Então, observe no quadro a intensidade da força que age no volume de controle na direção do eixo X. Vamos agora efetuar o mesmo raciocínio na direção do eixo Y. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, recorrer a essa mesma expressão, só que agora aplicando-a na direção do eixo Y. A gente obtém, portanto, a seguinte igualdade. A resultante das forças de superfície que agem na direção do eixo Y no volume de controle, mais a resultante das forças de campo na direção do eixo Y que agem no volume de controle é igual ao somatório, fazendo a varredura da superfície de controle, da componente VY, da velocidade V, medida no referencial S', no referencial do volume de controle, ρ, vezes a velocidade V', medida no referencial S', produto escalar com a área A. Nesse cálculo, eu vou desprezar o peso da água líquida e o peso da pá defletora. Sendo assim, nessa aproximação, essa contribuição é nula. Logo, FSY é simplesmente essa força RY de reação, que é igual. Agora vamos aplicar este termo na superfície de controle. Perceba que este termo não é aplicado na região 1, pois na região 1 o fluxo está orientado na direção do eixo X. Portanto, eu vou aplicá-lo apenas na região 2, conforme eu ilustro no quadro. Sendo assim, vamos olhar atentamente para essa componente. Perceba mais uma vez que o módulo da velocidade V1 é igual ao módulo da velocidade V2, ambas medidas no referencial S'. Ambas valem V menos U. Portanto, essa magnitude é V menos U. Como eu quero a componente na direção do eixo Y, medida no referencial do volume de controle, eu vou recorrer agora ao seno de 60 graus. Portanto, VY' é V menos U vezes o seno de 60 graus. E aqui nós temos ρ vezes V' escalar A. Conforme a gente resolveu na equação de continuidade, ρ V' escalar A na região 2 é ρ V2A2. Lembre-se que a velocidade V2 está orientada na mesma direção em sentido do versor N. Muito bem? Sendo assim, RY é igual a V menos U, seno de 60 graus, que multiplica ρ V2A2 é igual a ρ V1A1. Muito bem. Consequentemente, RY é igual a V menos U, seno de 60 graus, que multiplica ρ vezes
V1, medida no referencial do volume de controle, V menos U. E a área A1, simplesmente A. Muito bem. Substituindo agora os dados, a gente obtém V menos U ao quadrado. Então já vamos efetuar esse cálculo. 30 menos 10, 20. 20 ao quadrado, 400. Vezes o seno de 60 graus, 0,866. A massa específica ρ, 999 kg por metro cúbico. E a área A, 0,003 metro quadrado. Sendo assim, efetuando os cálculos, você vai encontrar para RY aproximadamente 1040 Newton. Então, RY aproximadamente igual a 1040 Newton. E recordando aqui que RX é aproximadamente igual a menos 600 Newton. Então, observe no quadro os resultados obtidos a partir dos cálculos realizados. Vamos agora interpretar esses dois valores. Perceba o seguinte: a força de reação Rx, que atua no volume de controle, possui essa intensidade e atua em oposição ao eixo x. Esse resultado faz todo sentido. É preciso que uma força de reação atue no volume de controle em oposição ao eixo x para sustentá-lo em movimento retilíneo e uniforme. O mesmo ocorre na direção do eixo y. A força de reação Ry atua no volume de controle na mesma direção e sentido do eixo y, justamente para mantê-lo inercial, para mantê-lo em movimento retilíneo e uniforme. Como o volume de controle interage com a pá defletora, na pá defletora nós teremos as seguintes forças. Elas vão ter a mesma intensidade e a mesma direção, no entanto, sentidos opostos. Logo, na pá defletora, eu vou chamar de KY. Então, nós temos aproximadamente menos 1040 Newton e KX aproximadamente mais 600 Newton. Então, observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.